Igreja Universal e o Bispo Edir Macedo enganam muitas pessoas. Hoje eu vou contar a história de como a doutrina dessa igreja causou muito sofrimento na minha vida e na vida de minha mãe durante muitos anos. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Meu nome é Marcos Farias e hoje a gente vai tratar do tema de religião novamente. Alguns episódios atrás eu vou deixar linkado aqui no canal no YouTube e você pode pesquisar também no Spotify. Eu falei sobre os fatos bizarros que acontecem em várias igrejas evangélicas, que eu tenho alguma experiência e também um pouco de pesquisa que eu fiz sobre esse tema. No caso do YouTube, ele foi um episódio muito assistido, muitas pessoas gostaram desse episódio, eu agradeço aí quem assistiu. Algumas polêmicas também, algumas pessoas colocaram que talvez eu não pudesse estar tratando da situação atual daquela doutrina, deixando claro que aquele episódio foi para falar desses casos que eu entendo mais emblemáticos, né? O objetivo ali não é avaliar se a religião é correta ou não, e sim como que dá a hipocrisia de certas práticas, principalmente pelos seus líderes. O meu objetivo não é questionar se Deus existe ou se aquela religião está correta ou não, mas questionar as práticas das pessoas, que eu acho que é um tema muito importante para a gente poder tratar. E hoje eu trago aqui o episódio, conforme prometido, contando um pouco de como foi a minha experiência na Igreja Universal e como que ela enganou a gente durante muitos anos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um comentário o que você achou do vídeo de hoje, deixe também sugestões de novos temas que a gente pode abordar. A gente fala de religião, fala de filosofia, fala de temas gerais. Tem um episódio que eu fiz recentemente sobre o tema medo e terror, que eu achei que ficou muito legal. Confere aí e também sugira o que você mais gosta de ver aqui, que a gente vai tentar trazer vídeos nesses temas. Bom, contando um pouco da história de como aconteceu essa questão da Igreja Universal, né? A minha mãe, ela descobriu que tinha câncer, né? Ela estava aí com alguns problemas de saúde, ela começou a fazer vários exames e ela descobriu que ela estava com câncer de boca. Ela fumou durante muitos anos, então essa é uma das possíveis causas do que teve isso, né? Atualmente ela já é falecida faz mais de 15 anos e essa história começou basicamente quando ela descobriu que ela estava doente. Ela sempre foi muito católica, frequentava a igreja, minha avó também tinha muita tradição de fazer orações, participar dos ciclos de orações no bairro, então recebia ali uma vez por semana a imagem de uma santa para fazer orações, tinha em casa várias imagens de santos e acendia velas, enfim, a tradição católica sempre foi presente na nossa vida, né? Quando minha mãe descobriu essa doença, ela perdeu o chão, então ela ficou muito triste na época, não sabia muito o que fazer, o diagnóstico não era certo, quantos anos de vida ela ia ter e também como que seguir o tratamento, ela ia passar por cirurgias, enfim. E nesse momento foi onde ela se ligou mais à fé, então ela procurou na época uma igreja católica que tinha uma visão que é chamada hoje em dia de mais carismática, né? São as igrejas talvez renovadas, a gente pode chamar assim, onde era prometido naquela doutrina a cura, né? Só que era ainda comparado, por exemplo, às igrejas evangélicas de uma forma mais discreta. Então, comparado a uma igreja tradicional católica, não era tão fechado, né? Uma igreja muito que falava de curas, falava de brigas espirituais, né? Das batalhas espirituais, de demônios, mas prometia uma cura. Tinha, por exemplo, a água benta, a água que se levava para casa para poder passar ali se você tivesse uma doença, e minha mãe começou a frequentar essa igreja. Ela não ficou muito tempo nessa igreja, porque ela não achou ali um caminho tão bom, e logo ela foi atraída pela promessa da Igreja Universal. Então, para quem não conhece, a Igreja Universal é uma igreja que foi fundada lá em 1977, então uma igreja bem nova. Ela foi fundada, na verdade, pelo missionário R.R. Soares, né? O mesmo que hoje, aquele que apresentava um programa na Band, né? Que é dono, vamos dizer assim, da igreja, fundador da Igreja da Graça. Porém, ele foi o fundador original da Igreja Universal. E, para quem não sabe também, ele e o Edir Macedo, eles têm um grau de parentesco, né? A irmã do Edir Macedo é casada com o missionário R.R. Soares, né? Romildo Ribeiro Soares é o nome dele. E naquela época eles eram muito amigos. E quem consagrou, vamos dizer assim, o Edir Macedo a pastor foi o R.R. Soares, que naquela época era o presidente da Igreja Universal. Ele fez essa consagração. E depois de mais ou menos 3 anos de igreja, se eu não me engano, aí já em 1980, eles tiveram um rompimento. Então, basicamente, o missionário viaja
porque eles tinham essa cultura de conhecer igrejas, principalmente norte-americanas, né? Essas igrejas neopentecostais, que são as renovadas, vamos dizer assim, né? Diferentes das tradicionais pentecostais que já tinham no Brasil aí desde a década de 40, 50. Essas neopentecostais, ela tem muita origem no televangelismo americano. Então, naqueles pastores dos Estados Unidos que pregavam para multidões, enfim, com uma visão muito mais de cura, de libertação e também de prosperidade. Então, durante uma visita, uma viagem do missionário, é contado inclusive no próprio livro do Edir Macedo essa história, e tem outras biografias a respeito, né? Onde ele fala que foi feita uma reunião na igreja. O Edir Macedo ele sempre foi mais agressivo no formato de tratar a questão da arrecadação, da questão de falar sobre demônios, então ele queria que a igreja fosse muito mais direta nesse tipo de tema e muito mais, vamos dizer, consistente no sentido de mostrar a realidade do que eles acreditavam que era a batalha espiritual, enquanto o R.R. Soares ele era muito mais voltado para uma igreja mais tradicional, vamos dizer assim. Foi feito ali naquele momento, em 80, uma votação e decidiram então que Macedo passaria a ser o líder da igreja e o R.R. Soares teria que se afastar, né, podendo continuar ali. Porém, ele decidiu sair daquela igreja e fundar a própria igreja dele, que no futuro viria a se tornar a Igreja Internacional da Graça de Deus, entre aspas, uma das maiores concorrentes da Igreja Universal. Tem uma doutrina muito parecida, porém uma forma de abordagem um pouco diferente. O que então a Igreja Universal pregava, né? Ela pregava que a cura ela dependia da sua fé, do seu sacrifício, e que você deveria buscar um Deus vivo, que eles chamam. Então eles acreditavam que as outras igrejas pregavam um Deus que estava morto, que aquela imagem da igreja católica do crucifixo com Jesus pendurado, aquilo ali está errado, porque o Deus está vivo e aquele Deus precisa atuar na sua vida. E uma visão muito de libertação, e então eles criam uma cultura de trazer as pessoas para a igreja com a promessa de que Jesus vai curar, mostrando ali testemunhos de pessoas que já teriam sido curadas e coisa do tipo, e também de prosperidade, que as pessoas não deveriam ser pobres, já que elas são filhas de um Deus rico. É um discurso que fez a igreja crescer, chamou muita gente. Então, durante muitos anos ali a igreja começou a crescer, e o próprio Edir Macedo fala que durante os momentos que a igreja passou por adversidade, por exemplo, ele chegou a ser preso na década de 90 por charlatanismo, porque ele prometia curas e tinha denúncias de pessoas falando que não tinham sido curadas, então o Ministério Público chegou a prendê-lo, né? Só que foi um processo muito estranho, porque teve participação até da Igreja Católica, enfim, a Rede Globo na época ficou muito em cima disso, porque o Macedo também estava começando a ir para a televisão, investir nesses negócios, depois ele passou a ser dono da Record, inclusive, e nessa época ele acabou sendo preso, e ele falava que toda vez que batiam na Universal, ela crescia, né? Então isso é uma realidade, porque ele sempre foi, na minha visão pessoal, um marqueteiro nato. Então ele é um cara que convence muitas pessoas, ele conseguiu desde o início da carreira dele, né? Ele era lá um funcionário público, trabalhava para o governo do Rio de Janeiro, começou a pregar numa pracinha, e aí já fazia parte de uma igreja, foi crescendo ali, decidiu fundar com o Soares, depois tirou o Soares da jogada e fez a igreja dele crescer do jeito que ele queria, né? E ele sempre foi essa pessoa que usava esses momentos de dificuldade para transformar a igreja e arrebatar mais membros. Então ele sempre foi muito inteligente nesse sentido. Inclusive, se você pesquisar na internet, teve uma reportagem do Jornal Nacional, se eu não me engano, de 1997 ou 98, onde foi vazado um vídeo de uma reunião de pastores, ali uma reunião de estratégia, vamos dizer assim, numa confraternização da igreja, onde ele fala claramente, você não pode ter medo de pedir para as pessoas. E aí onde a gente começa um dos temas fortes desse episódio, que é a questão do dinheiro. Então ele fala, você tem que pedir, você não pode ter medo, ou dá ou desce, né? No sentido de que ou você vai no altar e sacrifica tudo, ou você sai da igreja porque você não é bem visto na igreja, se você não contribuir financeiramente. Então ele transforma a igreja, que vem numa missão, vamos dizer assim, de cura, de renovação do que era o pentecostalismo na época, para uma visão muito mais assim, quase de empresa. Então ele transforma a Igreja Universal numa igreja grande, que o objetivo principal é ter mais fiéis e arrecadar dinheiro, né? Essa é a minha visão do todo depois. Então minha mãe, voltando à história, ela é atraída por esse desejo. É fundada uma igreja ali no bairro onde a gente morava. Era uma igreja assim, de fundo de quintal, um lugar alugado, bem pequeno mesmo. E aí uma amiga dela fala que tem essa igreja para ela ir lá, para ela procurar.
enfim, que tem pessoas que são curadas, e aí ela começa a frequentar. A igreja, eles apelam muito para um lado da pessoa sensacionalista, então, além de oferecer a cura, ele tem aquela coisa de demônios manifestando, o que seria demônios, né, que são pessoas incorporadas, porém de uma forma diferente que acontece, por exemplo, no Umbanda, no Candomblé. Ali eles acreditam que ali não é um orixá e que sim seria um demônio, e que o demônio tem que ficar ajoelhado numa posição submissa e que você faz uma libertação. Só que eles fazem, por exemplo, algumas coisas sensacionalistas como entrevistas com o demônio. Uma coisa, por exemplo, que não ocorre na Igreja Internacional, porque o missionário R.R. Soares nunca gostou muito disso, então ele preferia apelar mais por um lado emocional, de música e coisas do tipo, de ter uma banda, de uma coisa muito mais de comunidade, enquanto Macedo ele apelava para um lado sensacionalista e um lado também de religiosidade, porque a pessoa vê aquilo ali, ela se impressiona, acredita que é verdade, e aí ela começa a ter medo e ao mesmo tempo revolta de que o problema que está na vida dela não é uma questão que aconteceu simplesmente na vida, e sim que existe um mal, que pode ser uma macumba que alguém fez, que eles falam muito disso lá, inclusive o Macedo já foi processado por isso, ele tem livros escritos onde ele chama o pessoal que faz trabalhos no candomblé, na umbanda, de demônios, e que eles são, na verdade, inclusive um dos livros dele fala que chama, no próprio título do livro, Orixás de Demônios, e aí eles criam uma revolta. E isso aqui só uma parte, isso explica porque às vezes acontecem casos de evangélicos invadirem terreiros e destruírem terreiros, o que é uma intolerância religiosa absurda, que é muitas vezes fomentada por esse tipo de pensamento, né? E você pode pesquisar, a maioria dessas igrejas que fazem isso são as neopentecostais, porque ele tem que criar uma culpa. Não é uma questão de que você está sofrendo porque você precisa carregar a sua cruz, por exemplo, como a Igreja Católica acredita, ou que você então tem que passar por aquilo como uma missão espiritual, como no caso do espiritismo. Não. A culpa é do outro, alguém fez o mal para você, e no caso do pessoal que participa dos rituais de religião de matriz africana, né, como o candomblé, por exemplo, que eles são representantes do demônio, que é algo absurdo, só por se dizer, mas eles pregam isso claramente dentro da igreja. E aquilo ali mistura um sensacionalismo, e qual que é a ideia desse sensacionalismo no final? É arrecadar dinheiro. Então essa igreja ela tem por fim sempre arrecadar dinheiro. O que leva a gente a entender um pouco como que funciona uma reunião na Igreja Universal. Para você que nunca foi, de uma forma resumida você vai chegar na reunião, dependendo se você está numa igreja pequena ou grande, muda a dinâmica dessa reunião. Então reunião é toda vez que você tem o que seria o culto, eles não chamam de culto, né, para diferenciar das outras igrejas, chamam de reunião. E você tem reuniões categorizadas por temas. Então, você tem a segunda-feira da prosperidade, a terça-feira do descarrego. Então, na segunda você ora pela sua vida financeira, na terça para tirar o mal da sua vida, na quarta para receber o Espírito Santo, na quinta geralmente não tem tema, na sexta, a sexta de libertação, porque eles acreditam que sexta-feira é um dia onde muitos rituais satânicos estão acontecendo, então eles têm que libertar as pessoas disso. No sábado, geralmente, é o dia do romance, então é uma reunião voltada para casais e para quem está procurando relacionamento, e no domingo é o dia, de novo, do Espírito Santo, né? O dia, vamos dizer assim, mais de celebração. Então, eles categorizam dessa forma. Uma reunião, basicamente, ela vai ter 1 hora e meia. Hoje em dia, talvez tenha mudado, né? Quando eu frequentei, foi há mais de 15 anos, né? Quando minha mãe ainda era viva, eu frequentava as reuniões. E ele tem lá uma música que é cantada, só que uma característica diferente das outras igrejas, a música dele geralmente é acompanhada apenas de um teclado, por exemplo, você não vai ter uma guitarra, uma bateria. O próprio Edir Macedo ele não acredita nisso, ele acredita numa reunião realmente muito mais simples e focada ali no que eles querem, e não uma coisa tipo transformando num show, né, uma ideia dele. Às vezes já aconteceu de eu ir nas igrejas pequenas e nem ter teclado, você simplesmente cantar ali batendo palma, de uma forma bem simples. Eu diria, inclusive, uma visão aqui, olhando hoje em dia, né, de trabalho, uma visão do meu trabalho, que essa Igreja Universal ela é muito mais como se fosse você pegasse tudo que as outras igrejas fazem e fizesse um trabalho igual você faz numa empresa, de otimizar e colocar apenas o essencial. E no final do dia é isso, né, porque entra a parte do dinheiro. Então você tem a reunião, você tem você começa então cantando uma música, faz uma oração, tem uma pregação rápida ali.
Geralmente essa pregação ela termina com um pedido de ajuda, no sentido não de ajuda, mas de contribuição, que você tem algumas formas de contribuição. A primeira forma que a gente já conhece é o dízimo. E o dízimo, eles falam que não é um pagamento, né? Você vai ofertar e devolver a Deus. Então é como se você estivesse devendo para Deus e você estivesse devolvendo. Então não é um pagamento, é devolver o que é de Deus, e aí eles usam um capítulo lá de Malaquias para poder falar disso, né? Inclusive o capítulo ele começa assim, eu vou colocar na descrição do vídeo, eu não lembro exatamente o versículo, mas eu coloco na descrição do vídeo, mas ele fala, ele começa com uma pergunta, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e aí você pergunta, no que você me rouba? Rouba no dízimo e nas ofertas, e aí ele termina falando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É óbvio que, aí já terminando o versículo, quando você pesquisa sobre isso, ele não está falando sobre roubo no sentido de que a pessoa deveria dar 10%, que o dízimo seria uma parte que ela tem que devolver, mas no sentido de ajuda às pessoas, no sentido de você entender que o dízimo ele está ali para ser você manter as pessoas que têm dificuldade, porém a Igreja Universal traduz como você manter a igreja, basicamente, isso é obrigatório. Além disso, você tem o que eles chamam de oferta. A oferta ela é o que você sente no seu coração, então ela não é obrigatória, mas você é a todo momento ali instigado a dar uma oferta. Em alguns casos, em alguns momentos, ele tem oferta mínima. Então, por exemplo, eles preparam o que eles chamam de um óleo ungido. E esse óleo ungido aqui, a sua oferta mínima é, sei lá, R$50 por pessoa. E aí, para você ter acesso àquele óleo, você começa dando 50. Às vezes, eles vão abaixando como se fosse um leilão, para que você tenha, então, ali a oportunidade de dar essa oferta, né, para que todo mundo possa contribuir. E o que é o óleo ungido? Nada mais é do que um óleo, um azeite que eles compram, colocam em vários vidrinhos pequenos para você passar na sua casa, como se fosse ali quase um ritual de proteção, vamos dizer assim, né? A reunião, então, ela vai por esse lado, ela tem esse momento de oferta, e se for uma reunião de libertação, ela vai ter um momento ali de expulsar o demônio, então onde é feita uma oração forte, e eles pegam muitas vezes o próprio demônio, e de novo, demônio aqui eu estou falando bem entre aspas, porque é uma pessoa que está incorporada no que eles dizem chamar de um ser do mal, numa condição ali humilhante, eu diria, mas que as pessoas acabam estando naquela condição, num estado de inconsciência. Hoje em dia existem muitas pesquisas que falam que isso, nos casos que são reais, porque também já teve muita denúncia em casos que pessoas foram pagas para simular, mas nos casos que são reais, isso pode ser um estado de hipnose. Inclusive tem vários, se você pesquisar no YouTube, vários hipnólogos, pessoas que fazem hipnose profissionalmente, inclusive do ponto de vista da psicologia, que conseguem deixar essas pessoas nesse estado, um estado alterado de consciência. Então, porque na igreja, quando eles fazem esse processo, quando a pessoa volta a si, ela não lembra o que aconteceu. Então, assim como acontece na hipnose. Então, é fácil você dizer que foi um demônio, porque a pessoa vai acreditar ou simplesmente ela falar, não lembro. Então, deve ter sido mesmo, né? Enfim, e eles usam esses demônios, e aqui me recordei de um dia que a gente estava numa reunião, minha mãe estava no processo de tratamento, ela contribuía na igreja, ela tinha muito isso de contribuir na igreja, ela já tinha feito uma cirurgia, inclusive, e o que aconteceu aquele dia? Tinha um demônio manifestado, e o pastor criava uma ideia de que se a pessoa pegar o dinheiro, o dinheiro de um dizimista, que ele chama, a pessoa que dá o dinheiro na igreja lá, o dízimo, ela é tão fiel, que se aquele dinheiro passar pela outra pessoa que está ali incorporada, ela vai gritar, porque é como se fosse fogo de Deus queimando, porque é o dinheiro sagrado. E aí eles fizeram, e aí minha mãe se ofereceu, ela deu uma moeda, e aí o demônio falou, não, essa pessoa não está contribuindo. E na sequência, uma outra pessoa do lado falou assim, toma o meu, e quando passou aquela nota naquela pessoa manifestada, ela gritou, falou, nossa, está me queimando, não sei o que, simulando ali como se fosse o demônio. E minha mãe ficou muito triste naquele dia, inclusive, e ela falou, pô, mas eu sou dizimista fiel, enfim, várias coisas aconteceram naquele dia, né? Então, isso é um exemplo também de que, na minha visão, isso foi feito de uma forma para querer meio que colocar a culpa nela de que ela não estava sendo curada porque ela não estava sendo fiel na oferta.
E aí entra o meu ponto de maior crítica nessa igreja, né? Então, durante o período que a gente ficou lá, ela sempre pagou o dízimo, ela sempre deu oferta, mesmo não tendo dinheiro. A gente chegou nesse momento ali, a gente tinha acabado de perder a minha avó, minha mãe estava doente, ela recebia basicamente um auxílio doença, porque ela era desempregada, eu não tinha emprego ainda naquele momento, estava para começar a minha carreira, e a gente morava com um tio meu, então é só ele que trabalhava na época e ela recebia esse auxílio. E ela dava boa parte do dinheiro dela para a igreja ali numa fé, né? E ela não dava o dinheiro para ser curada apenas, mas porque ela acreditava que aquilo era o correto. Tanto que mesmo ela não sendo curada, ela sempre contribuiu. Em algum momento ela procurou a igreja principal e falou para o pastor, né, a igreja de Campinas ali na João Jorge, uma igreja grande, falou, eu preciso de uma orientação, porque eu estou orando e não estou conseguindo a minha cura, eu não tenho uma evolução no meu tratamento. E o pastor falou para ela que ela deveria sacrificar. Então, uma das ideias que o Edir Macedo ele abrange muito é a questão do sacrifício. Ele vende que para você ter algo, você precisa antes sacrificar. É uma lógica meio básica da vida, vamos dizer assim, só que ele coloca isso numa visão espiritual deturpada. Por quê? Ele, ao mesmo tempo que ele acredita que Jesus morreu pelos pecados, ele prega que se você não se sacrificar igual Jesus se sacrificou, você não vai ter a graça, você não vai ter a bênção. E o sacrifício, diferente, por exemplo, de quando uma freira faz um voto de sacrifício ali pela vida dela, um padre, que eles vão se dedicar à vida espiritual para o resto da vida, abdicando ali da vida do dia a dia, o sacrifício na Igreja Universal não é assim. O sacrifício na Igreja Universal é dinheiro. E aí eles dão um nome de Fogueira Santa, que são eventos que eles criam durante o ano para que você possa fazer um sacrifício por algo que você deseja. Então, por exemplo, se você está com a vida financeira ruim, se você tem uma doença, se você tem um filho que está envolvido nas drogas ou qualquer outro problema que você tenha, eles acreditam que ali você faz um pedido, esse pedido ele tem que ser acompanhado de uma oferta que é o seu sacrifício, e esse pedido eles levam para Israel, lá num dos montes de Israel, para poder fazer uma oração no monte. Então os bispos vão lá, pegam o avião, vão lá e levam esses pedidos, eles queimam esses pedidos no monte, pois eles acreditam que esse sacrifício vai ser respondido por Deus, porque ele é sagrado. E aí é onde entra a parte do negócio, porque quando eles falam desse sacrifício, eles não simplesmente falam sacrifique o que você entende melhor, não. Eles falam que sacrifício é algo que vai te fazer falta. E aí é onde entra, por exemplo, várias denúncias que tem de gente que vende casa, gente que entrega todo o dinheiro que tem, perde dinheiro, faz empréstimo, dá carro, dá o que tem, passa fome para poder se sacrificar. Então a pessoa basicamente está dando dinheiro para a igreja. E não é apenas uma ideia. Eu já participei de várias reuniões e as reuniões funcionam assim: de acordo com o tamanho da igreja, existem metas que os pastores precisam bater. Eles nunca vão falar isso abertamente, mas se você apenas observar, você vai ver isso. E você tem diversos vídeos na internet falando sobre isso, inclusive depoimentos de pastores, ex-pastores que foram de lá e contavam que eles tinham meta. Assim como se ele fosse o gerente de uma empresa, ele sendo pastor de uma igreja, eles tinham meta. Na nossa igreja que a gente frequentava, eles começavam a Fogueira Santa e quando começava a Fogueira Santa o culto mudava. Ele passava a ter mais tempo, geralmente até 2 horas. E mais do que 1 hora do culto era basicamente esse ritual para pedir dinheiro. Como que funcionava esse ritual? As pessoas entravam, elas tinham que fechar os olhos, elas fechavam os olhos e começava uma oração. Durante a oração, lá o pastor fazia todo o jogo dele de marketing para poder falar do sacrifício, que aquela pessoa ia sacrificar, já direcionando para ela fazer, e ele começava por meta. Na igreja que eu estava, que era uma igreja de bairro, uma igreja pequena, a meta começava em R$10.000. Então assim, eu quero 5 pessoas que queiram sacrificar R$10.000. O que significa isso? 5 voluntários daquelas pessoas que estão ali, que vão se prontificar a ir lá e depositar R$10.000. Pode ser em dinheiro, em cheque ou transferir para a conta da igreja naquele momento. E aí o pedido dessa pessoa ele é anotado e ele vai ser levado então para esse monte. E aí essa meta ali ia baixando. Então 5 pessoas com 10 mil, 10 pessoas com 5 mil. E aí ele ia baixando até chegar. Geralmente ali ficava no que fosse um salário mínimo na época. Eu lembro disso porque foi o que minha mãe sacrificou na época, que acho que ela ganhava R$400, R$350, era o equivalente a um salário mínimo ali por volta de 2004, 2005, eu não lembro exatamente o ano, mas faz mais ou menos uns 15 a 20 anos, era o que ela sacrificou ali.
E assim, então se você quiser sacrificar R$50, você não tem o direito. Você tem uma cota mínima, vamos dizer assim, porque Deus, pelo jeito, o Deus da Universal, ele acredita que você tem que ter cota mínima, né? Se você não tiver acima de um salário mínimo, que talvez hoje seja R$1.000 ou sei lá quanto, você não tem direito, então, da sua oração ser lida, né? É um Deus bem estranho esse. Enfim, e ela fez esse sacrifício. Só que antes de entrar no detalhe do que aconteceu depois, quando você vai para uma igreja grande, é bem diferente. Em Campinas, quem conhece, tem uma igreja que fica na Avenida João Jorge, que eles chamam de catedral da cidade metropolitana, e ela é gigante, né? Uma igreja bonita, para, sei lá, milhares de pessoas, não sei quanto. É uma igreja com uma estrutura muito boa, ar-condicionado, enfim. Só que nessa igreja é diferente. Como é uma igreja bem frequentada por pessoas de várias diferentes classes sociais, a meta começa em 100 mil. E nos dias em que tem campanha, é comum nessas igrejas que eles contratem seguranças particulares e no final do dia você vai ver saindo um carro forte, tamanho dinheiro que eles movimentam. E o pastor vai começar lá preciso de 10 pessoas que ofereçam R$100.000 e sempre aparece alguém. Se essas pessoas realmente estão doando esse valor, ou se eles também usam pessoas ali para começar, porque a gente sabe que do ponto de vista psicológico, quando uma pessoa tem uma tendência de criar coragem nas demais, é uma questão que eu não sei dizer, mas que eles arrecadam muito dinheiro, isso é claro. Existem inclusive vídeos na internet que você pode pesquisar de um helicóptero descendo no Templo de Salomão, que é da Igreja Universal lá em São Paulo, recolhendo malas e malas de dinheiro e levando para algum lugar, que eles levam isso para o banco. E lembrando que a igreja não paga imposto. Então, toda a grana que o Edir Macedo tem, que hoje ele é o pastor mais rico do Brasil, com uma fortuna maior do que $1 bilhão, é graças à igreja. Não é graças, por exemplo, à Rede Record, que ele comprou a Record na época por $20 milhões com dinheiro da igreja e transformou a Record numa emissora gigantesca com dinheiro da igreja. E eu lembro uma época, inclusive, que eles criticavam a Globo por fazer o BBB, eles foram lá e criaram a Fazenda, porque eles falavam que o BBB era promíscuo, não sei o que, e a Fazenda basicamente é uma cópia do BBB, mas isso a gente pode discutir no outro dia. Então, assim, a igreja ela tem essa campanha 2 vezes por ano, geralmente é no meio do ano e no final do ano. Do final do ano é mais forte, porque, né, pega o 13º, a pessoa ali com uma grana maior naquele momento. E o que eu acho mais difícil não é você doar para a igreja, porque o dinheiro é seu, você doa para quem você quiser, você faz o que você quiser. Se é para caridade ou não é outra discussão. Mas é o que eles fazem do ponto de vista emocional. Você quase que entra num ritual onde você é convencido a fazer a doação. Você tem que ficar ali de olhos fechados, um tema de piano ao fundo, o pastor falando que você tem que se sacrificar. Imagina você numa condição como essa. Você está com um problema gravíssimo na sua vida. Pode ser um câncer, pode ser um filho doente, um filho nas drogas, um problema grave financeiro. E você escuta o pastor falando que se você fizer o sacrifício, Deus vai te ouvir. Num momento de fragilidade, porque você está buscando ali, você está frágil, você está num momento espiritual seu. Então, para mim, isso é um crime. Muito claramente é um crime. E eles, infelizmente, são protegidos, porque a gente tem uma proteção no Brasil muito boa, as religiões, que sim é muito boa, mas que permite que aconteça esse tipo de exploração, que deveria ser algo punido com cadeia no mínimo, né? Voltando à história da minha mãe. Ela fez o sacrifício, ela não foi curada, ela foi procurar o pastor e a resposta do pastor foi: falta fé. Então a culpa é sua, basicamente. Ele não falou nessas palavras, mas foi o que ele disse. Minha mãe ela ficou muito descontente na época. Eu lembro que ela ficou muito decepcionada porque ela realmente acreditava. A gente, na época, ela decidiu trocar de igreja, eu acompanhei ela, a gente foi para a Igreja da Graça, que tinha uma visão parecida, só que era menos agressiva. Lá na Igreja da Graça ela foi muito mais bem recebida do que na Universal, porque eles têm essa questão ainda de não focar tanto em dinheiro, apesar de também ter o dízimo, ter a oferta, ter mensalidade, ter tudo isso, as ofertas que eles pedem para ajudar a obra, enfim. E nos últimos dias, onde ela estava sofrendo, ela já não podia mais ir para a igreja, ela estava em casa. Eu lembro muito bem de que o pastor da Igreja Universal, que era uma igreja de bairro, ele nunca foi visitar ela, nunca quis saber sobre ela, sobre o interesse. Tinha um obreiro apenas que ia lá visitá-la de vez em quando, que era um obreiro que trabalhava lá. Isso é importante distinguir. A Universal, o pastor, ele é remunerado, ele é como se fosse um funcionário. Os obreiros, não. Os obreiros, eles podem ser voluntários ou pessoas que querem virar pastor e eles vão trabalhar de graça na igreja.
na verdade eles acreditam que é uma obra, então eles estão ali. Então, por exemplo, quando o pastor fala assim, vamos visitar o presídio, vamos fazer sopa para os pobres, vamos sair evangelizando, dificilmente o pastor ele mesmo vai fazer algo. Quem vai fazer são os obreiros, que são os voluntários. Então eu lembro que um obreiro foi, porém foi várias pessoas de outras igrejas que ela nunca frequentou. Foi gente da igreja católica, foi gente da igreja evangélica, da Assembleia de Deus, mas das igrejas que ela mais contribuiu financeiramente, todas elas não quiseram mais saber dela quando ela não estava mais lá dentro da igreja. E isso deixa muito triste, porque inclusive os fiéis que estavam lá, eles tinham meio que um preconceito, porque, né, tem essa coisa de se você não foi curado é por falta de fé. Eu, pessoalmente, nunca encontrei uma pessoa curada ou uma pessoa que tenha tido a prosperidade que eles prometeram. Eu já conheci... já tive o caso da minha mãe, uma tia minha, uma tia-avó minha, dessa outra tia que eu tenho várias pessoas na casa dela, várias pessoas que frequentavam a igreja na casa, também tenho uma amiga, nunca vi nenhuma dessas pessoas serem curadas de uma doença grave ou terem uma prosperidade na vida. O que eu vi foi pessoas trabalhando e tendo resultado e às vezes não tendo resultado. Então, sim, para mim é uma enganação, a minha experiência pessoal mostra que é uma enganação. Se é realmente realidade ou não, cada um pode julgar. Muito tempo depois eu estudei sobre a vida do Edir Macedo, estudei sobre toda a questão ali de como se deu aí a formação da igreja e percebi que eu estava sendo enganado. Um exemplo, a mãe do Edir Macedo, ela morreu, acho que, eu não lembro se foi em 97, 98 também, de câncer. E então, enquanto eu tinha que ouvir que minha mãe não estava sendo curada porque ela não tinha fé, a mãe do bispo, fundador da igreja, também não foi curada. Então, se ele não é, entre aspas, capaz de curar a própria mãe, por que ele vai falar para os outros que se der dinheiro eles vão ser curados? Mas eles vão dizer que não é a gente que está prometendo a cura, é Deus. Não, mas quem está recebendo dinheiro não é Deus, são vocês. E esse dinheiro não está indo para caridade, ele está indo para financiar a fortuna pessoal de algumas pessoas. Outro aspecto é que se você reparar no Edir Macedo, ele tem um problema congênito nos dedos, uma má formação dos dedos. E ele sempre fala que as pessoas são curadas se elas pedirem. Por que ele não cura a si mesmo, se ele é tão bom assim? Das duas, uma. Ou ele não tem fé, ou ele está mentindo. E se ele não tem fé, por que ele comanda a igreja? E se ele está mentindo, por que ele comanda a igreja? Outra coisa que também não é falado, existe a questão do preconceito, falando que gays não podem frequentar, quer dizer, podem frequentar, mas que isso seria coisa do demônio que precisa ser curado. O filho do Edir Macedo, existem diversas postagens na internet, inclusive ele era um cantor da igreja, depois se afastou porque ele é gay. Então, perceba como que funciona a questão da hipocrisia. E eu, na boa, não estou falando se isso é certo, errado, se isso está no controle ou não, mas sim da hipocrisia do que ele faz perante os fiéis. Então, no final, ele tem muito dinheiro. Uma outra hipocrisia na pandemia é que ele falou contra a vacina, porque ele era apoiador do Bolsonaro, porque ele recebeu muita grana do governo. Isso é um tema para um outro episódio, como que a Igreja Universal tem o apoio de praticamente todos os governantes, enfim, e ele falava contra a vacina. 2 semanas depois que ele falou contra a vacina, falou que isso daí tinha que confiar em Deus, não sei o que, ele tomou a vacina onde ele mora, que ele mora nos Estados Unidos. E aí saiu na internet ele tomando a vacina, enquanto ele falava para os fiéis não tomarem vacina. E os fiéis acreditavam, porque na minha visão a igreja se aproveita de momentos de fragilidade para colocar visões. Tem muitas outras coisas que eu poderia falar sobre como que eles fazem em termos de notícia, como que eles fazem a lavagem cerebral, como que eles falam da Globo, impedindo você de ter acesso à notícia, mas isso pode ficar mais para frente porque esse episódio já está ficando muito longo. Essa foi a minha experiência. Se você já frequentou a igreja, quiser deixar a sua experiência abaixo, pode comentar. Se você nunca frequentou, também pode colocar a sua opinião. Se você discorda de algum ponto, pode trazer a sua visão, que a gente vai escutar aqui. Eu agradeço por você ter acompanhado até aqui. Se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente no Spotify. Muito obrigado e até a próxima.